e fortaleza, mesmo em meio às perseguições e medos. Porque os versículos 1 e os versículos 2, ele vai falar algo interessante. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz. Pronto. Ele está dizendo, o Senhor é minha luz, ele está dizendo, pronto, a luz do Senhor vai dissipar todas as trevas. Todas as trevas. Aonde houver trevas, ele diz, se o Senhor é a minha luz, essa luz vai dissipar todas as trevas, toda a escuridão. Não é? E aí ele diz assim, e a minha salvação, essa luz, além de dissipar as trevas, a escuridão, não é? Essa luz me traz salvação. Salvação. E essa luz e essa salvação me dá o quê? Confiança. Porque ele diz que ele não vai temer. O Senhor é a força da minha vida e de quem me recearei. Então nós observamos que Davi, ele faz uma declaração de fé, de confiança em Deus como luz, como a sua luz, como a luz da sua vida, não é? Como a luz da sua vida. Amém? Olhe para cá, preste atenção o que ainda a Bíblia vai dizer. E esta luz, ela é salvação e fortaleza, mesmo em meio às perseguições e medo. Certo? Aonde ele expressa o desejo de buscar a presença de Deus continuamente, para encontrar refúgio e orientação, aprendendo a não temer, mas esperar na bondade de Deus. Aí quando eu disse, queridos, que o Salmo 27, o versículo 4, é o tema central, nós aprendemos algo interessante com o Davi. Nós aprendemos algo interessante com o profeta, com o rei Davi. Né? Primeiro, já vamos pontuar para o segundo. Né? O versículo 3, ele diz assim, olha, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerei. Estava ouvindo o pastor falar aí, e eu não sei, para alguns irmãos, principalmente o irmão Elimaster, que ele viaja muito dirigindo, mas, querido, às vezes nós estamos no trânsito, eu sinto, né? O corpo arrepia todinho, e eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Eu clamo, e clamo, o sangue de Jesus tem poder. Porque o que nós vemos, irmãos, no trânsito, muita imprudência, muito erro, muito desatento, não é? E o acidente ele acontece assim, sem você menos esperar. Então, se nós, queridos, não tivermos a confiança naquele que é a luz em nós, e que que afasta toda a escuridão, não é? Se nós não tivermos a confiança nele, de quem nós iremos clamar? Para quem nós iremos pedir socorro? Para quem nós iremos buscar o socorro? Em quem nós iremos confiar? A nossa confiança está depositada em quem? Não é? Na força do nosso braço?
naquilo que nós possuímos, que achamos que nós possuímos porque conquistamos pela força do nosso braço, não é? Em A ou em B. O próprio salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Que os montes eram considerados como algo. Ele olhou assim: como eu posso expressar o tamanho do Deus que eu sirvo? De que maneira eu posso externar o tamanho do Deus que eu sirvo? Aí ele olhou para cima e viu os montes. Elevo os meus olhos para o monte. Da onde vem? Da onde virá o meu socorro? Da onde virá a minha ajuda? Em quem eu posso confiar? Não é? Em quem nós podemos confiar? Naquilo que temos? No dinheiro que está na nossa conta? Porque tudo isso, quem te deu foi Deus. Quem nos concedeu foi Deus. Não é? Então o salmista, ele é bem claro. Ele é a luz. A luz que tem que estar em mim e você é o Senhor. Porque essa luz, ela vai dissipar todas as trevas. Essa luz vai abrir os meus olhos. Esta luz vai fazer eu entender que, em meio às lutas e às perseguições, esta luz está comigo. Esta luz vai fazer eu entender que eu não devo temer. Entende, irmãos? Esta luz vai fazer eu entender que eu não devo temer. Eu não temerei mal algum. Ele diz: mesmo que um exército me cercasse. Posso fazer aqui a referência, talvez, em Eliseu e o seu rapaz, né? Ah, meu Senhor, nós estamos cercados, nós estamos rodeados com um grande exército, um exército poderoso, o exército assírio. Mas Eliseu tinha a luz de Deus nele. Eliseu tinha o próprio Deus nele. Ele disse assim: não, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu pede para que o Senhor abra os olhos do rapaz. Aí ele vê um grande exército que estava guardando com carro e cavalos de fogo. Não é? Então, queridos, esta luz, o próprio Senhor, vai dissipar. Mas olha só que é interessante, que o salmista vai dizer assim, que eu disse que é o tema central, mas que em outra oportunidade nós poderemos estar com mais. Hoje eu estava lendo uma mensagem que Deus me deu lá no livro de Jeremias. Eu disse: não, essa aqui vai ser uma outra oportunidade. Nós vamos ministrar aqui outra oportunidade. Linda a mensagem, linda. Deus falou de maneira grandiosa no meu coração. Né? No meu coração. Eu não sei para quem foi que eu falei hoje. Eu disse algo interessante hoje. Lembro. Hoje eu visitei um cliente. Para alguns irmãos que não sabem que eu sou contador. Eu visitei um cliente. E ele me conheceu quando a gente recomeçou. Recomeço. Né? E nesse recomeço, porque até aqui o Senhor tem me ajudado.
Até aqui o Senhor tem me fortalecido. Até aqui o Senhor tem colocado nas suas mãos. E tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Deus sempre fala esta palavra no meu coração, irmãos. E eu caí em lágrimas. Para que a gente entenda que tudo que nós temos foi Ele. Para que nós entendamos, irmãos, que agora que você está na fartura, você venha compreender que Ele está ali, e que você tem que entender que você está na dependência dEle, sempre na dependência de Deus. Sempre, lembre-se disso, sempre você está na dependência de Deus. E este é o momento de você glorificar Deus cada dia mais. Este é o momento que você deve entender que você depende dEle mais, todos os dias. A tua dependência de Deus não é só quando você está passando luta, provações. A tua dependência de Deus é quando você também está prosperando, quando você está na bênção, quando você está com fartura. Lembre-se que foi Ele que te deu. Entende isso? Compreende? Sempre, Deus, obrigado. Lembrar sempre, 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 Deus, é Deus aqui, é Deus aqui. Deus está aqui, é Deus que está aqui, é Deus que está te sustentando. É Deus. É Deus. Então o salmista disse assim: olha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que é morar? Morar não é habitar? Não é isso? Morar não é habitar? E olha só, habitar na casa do Senhor, o que é isso? Habitar na casa do Senhor. O salmista estava desejando, o salmista, ele dizia, eu vou buscar. Ele expressa algo de dentro da sua alma. Veja só, habitar na casa do Senhor, irmãos, reflete o desejo de estar em comunhão com Deus. Davi, ele desejava estar em comunhão com Deus. Em comunhão. E essa comunhão, queridos, de viver na presença dEle e buscar a sua orientação. Hoje de tarde eu estava fazendo algumas coisas e eu estava ali assim, eu digo, meu Deus. E aí eu parei tudo, refleti um pouco e fui orar e pedir, Deus, dai-me a tua orientação. É como se você sentisse algo para que roubasse a sua paz, fizesse com que a sua alma ficasse perturbada. E aí você pede para que Deus, não é, lhe oriente. Davi, ele diz assim, olha, o desejo dele era que ele tivesse essa comunhão, e viver essa comunhão na presença de Deus era buscar a orientação para que Deus viesse orientá-lo, para que Deus viesse instruí-lo, para que Deus viesse conduzi-lo, para que Deus viesse ensiná-lo, para que Deus viesse estar com ele ali, para que ele não viesse sentir a alma dele abatida, angustiada. Porque senão você vai ver em outras passagens bíblicas, Davi vai dizer assim, por que te abates, ó minha alma? Não é? Quantos de nós, às vezes, irmão, não sentimos isso no coração? A alma aflita, algo incomodando. E quando nós tivermos com esse tipo de sentimento,
Venhamos buscar a presença de Deus e pedir para que Ele refrigere, tire toda a angústia, toda a aflição. Não é? Aí Davi disse assim, olha, na casa eu pode referir ao templo, a igreja ou até mesmo o próprio coração nosso, é? Onde Deus habita. Então Davi, ele desejava habitar, ele desejava comunhão, ele desejava que Deus viesse orientá-lo. E a ideia de habitar na casa do Senhor está presente em diversos versos, principalmente o versículo onde Davi, ou onde o autor expressa o desejo de morar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas aí você diz assim, mas pastor, está todos os dias, está na casa de Deus? Não. Não é isso, irmãos. Essa comunhão está sempre ligado. Aqui, ó. É entender para que onde você vá, o que você estiver fazendo, você entender que você tem alguém, um ser, que está acima de todas as coisas e que Ele hoje é o meu e o teu Senhor. É aquele que está nos conduzindo aonde quer que formos. E qual seja a coisa que estivermos fazendo, Ele está ali. É entender, Senhor, Tu estás aqui. Aonde quer que você for, em pensamento estiver dirigindo, aonde você for, irmãos, é desejar essa comunhão, é desejar essa orientação, aonde quer que você vá, não é? E habitar na casa do Senhor, irmãos, significa um relacionamento íntimo, se relacionar com Deus, ter uma intimidade com Deus, não é? Ter uma intimidade de buscar a presença e a orientação em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Não é isso? Em todas as áreas da vida, irmãos. Se nós buscarmos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a orientação de Deus, em todas as áreas, aonde? Só você sabe aonde é, só você e Deus sabe aonde precisa mudar. Só você e Deus sabe aonde, o que você precisa, aonde Deus precisa trabalhar. Só eu e Deus sabe aonde Deus precisa mudar na minha vida, para que nós estejamos, como eu disse domingo passado, moldado, encaixado, conforme a palavra. Entende? Conforme a palavra, conforme a vontade de Deus. Aí eu vou citar de novo, e Paulo vai falar em Colossenses, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse que viver que eu vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus. Você sabe o que é isso? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que agora habita em nós. Esse mesmo Espírito que habita em nós é o próprio Cristo vivo em mim e em você. E agora o viver não é conforme o mundo, não é conforme este século, mas agora é o viver em Cristo. É ter a natureza de Cristo em mim. Esse Cristo agora que está me conduzindo, me orientando e me ensinando. E esse Cristo que vive em mim, pelo Espírito Santo, agora Ele está dizendo que eu desejo buscar, habitar na casa de Deus. Habitar na presença de Deus. E este Espírito que vive em mim, através de Cristo, me orienta, me instrui, para que tudo que está na minha vida precisa ser orientado todos os dias
por Deus. Todas as áreas. Não é só uma particularidade. Não. Não é todas as áreas, irmãos. A nossa mente ela tem que ser renovada em Cristo. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Para que venhamos alcançar a ser o varão perfeito. Mas nós somos humanos. Mas as nossas vontades elas têm que morrer para que Cristo viva. Para que Cristo cuide, para que Cristo oriente, para que Cristo nos instrua a andarmos conforme a palavra. Entende? Por isso que o salmista diz assim, olha, desejo morar, desejo habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Porque se eu desejo a presença de Deus todos os dias da minha vida, todas as áreas da minha vida serão transformadas. Ele vai cuidar, Ele vai mudar, Ele vai direcionar, Ele vai dirigir, Ele vai forjar. Sabe o que é forjar? É alguém que é como se fosse aqui um ferro. Já viu como, vou usar a expressão aqui, irmãos, como é que eles marcam um boi com ferrão? Alguém marcou, está forjando. E o nosso caráter precisa ser forjado em Cristo. Forjado em Cristo. Para que nós não venhamos estar como Paulo vai falar em Colossenses, lá no capítulo 5, a partir dos versículos 17, que ele vai falar acerca das obras da carne. Porque essas obras da carne, elas não herdarão o reino dos céus. E para que nós venhamos ser forjados e mudados todas as áreas da nossa vida, nós precisamos que Cristo, que Deus venha nos conduzir. Mas também, querido, aí está dizendo assim, também há uma promessa de Deus, é uma promessa que Deus abrigará e protegerá aqueles que buscam o seu reino, tanto físico como espiritual. E aí, olha só, Davi, ele não se contenta apenas na presença física de Deus no templo, ele deseja contemplar a formosura do Senhor. E essa formosura, ela implica em um relacionamento de intimidade profunda com Deus. Porque quando ele diz assim, olha, para morar, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E você sabe o que é a formosura do Senhor, irmãos? A formosura do Senhor, ela não significa apenas beleza física, mas também a manifestação da graça de Deus, da graça, da bondade e da santidade de Deus. Essa é a formosura do Senhor. A formosura do Senhor, irmãos. Ele diz assim, olha, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. A beleza de Deus, ela se revela em sua presença e em seu caráter. Não é? Às vezes nós olhamos, e isso aí às vezes é apontado por outros, né? Quando o cidadão ele era um camarada carga torta, mas aí ele aceitou Jesus. E aí até a maneira dele falar, ele não vai falar como ele falava antes. Por quê? Porque a formosura do Senhor, que é a presença e o caráter de Deus, agora está sobre ele.
E ele está agora vivendo uma experiência de caráter, que o caráter dele foi moldado e forjado em Deus. E ele passa a ser uma nova criatura. Ele passa a ser um novo homem. Ele deixa as coisas velhas para trás. Foi-se, acabou. A velha natureza. Porque agora ele é um novo homem. Daí isso que Davi está querendo dizer aqui. Olha, a formosura do Senhor, que é a presença, a manifestação da presença de Deus. E o seu caráter. Aí se nós formos estudar o caráter de Deus, irmãos, como é lindo, para entendermos o caráter de Deus, e nós estamos caminhando para lá. Caminhando para lá. Por isso que Davi diz assim, olha, Davi, ele desejava buscar e apreciar e experimentar em seu coração. E como ele buscava e apreciar e experimentar essa formosura, de que maneira Davi, ele queria, como ele poderia apreciar e experimentar em seu coração a formosura do Senhor? De que maneira, irmãos? De como? Aí eu pergunto, como? Através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. A palavra de Deus. A sua presença e no seu caráter. Através da palavra. Através desta palavra, irmãos, você vai contemplar, nós iremos contemplar a formosura do Senhor. Porque ele disse assim, olha, ele iria contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E como que nós iremos aprender? Como era que Davi iria aprender a formosura do Senhor? No templo, através da palavra. Lendo a palavra, se alimentando da palavra, contemplando a palavra, entendendo que este Deus tão lindo e formoso se revela através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. A palavra. Esta palavra, irmãos, ela é poderosa. Esta palavra, quando você abre a Bíblia, você vai ouvir Deus falar. Deus vai alimentar a tua alma. Deus vai te dar pão. A palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é água. Ela é pão para a alma faminta. Ela é água para a alma sedenta. A palavra. Quando você lê a palavra, você vai ver assim, oh Deus, como tu és lindo. Oh Deus, como tu és maravilhoso. Oh Deus, como tu és belo. Oh Deus, como tu és poderoso. Não é? Por isso que o salmista diz assim, o Senhor é a minha luz.